Olá, boa noite. Terça-feira, 18 de agosto de 2015, começa agora mais uma edição do Jornal Serra Notícias. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Campanha para redução dos salários dos vereadores de Janaúba movimenta redes sociais. Servidores da educação de Janaúba paralisam atividades por 24 horas e promovem manifestação no centro do município. Propostas de ações para aumentar a vida útil do aterro sanitário são apresentadas para vereadores de Janaúba. Redução dos salários dos vereadores. Este é o tema de uma postagem feita em uma rede social que movimentou a população de Janaúba. O objetivo dessa postagem é chamar a população para um debate e sugerir que os vereadores tenham seus salários reduzidos. Nos últimos dias, uma discussão nas redes sociais tem gerado polêmica em Janaúba. O tema da discussão é a redução do salário dos vereadores de Janaúba. O debate foi iniciado após uma postagem feita pelo Pablo em seu perfil em uma rede social. Então, nós partimos com a proposta e, baseado em cálculos, em 4 anos, nós economizaremos cerca de 4.200.000 reais. Se o salário hoje, o subsídio dos vereadores for reduzido de 7.000 para 1.500 reais, que é a nossa proposta. E, Camila, a nossa proposta ela é mais audaciosa. Nós não queremos abranger só os vereadores, não. Nós queremos abranger também o executivo, prefeito, vice-prefeito e secretários. A ideia de propor a redução surgiu quando ele e outros companheiros participaram de uma reunião na Câmara. Inspirados pelo movimento que já tem sido realizado em outras cidades do país, ele decidiu abrir esse debate em Janaúba. A ideia surgiu inspirado em movimentos que começaram no país afora, um exemplo da cidade do Paraná, onde o empresário iniciou um movimento e esse movimento resultou na redução dos subsídios dos vereadores. E esse movimento se espalhou por todo o país. Então, nós, aqui de Janaúba, com alguns amigos, nós chegamos à conclusão que R$ 7.000 reais por mês líquido que o vereador recebe, nós não achamos que é justo. Para validar a proposta, Pablo afirma que ele e outros companheiros devem formatar um projeto que será levado para a Câmara Municipal, para avaliação e debate dos vereadores. Nós estaremos reunindo essa semana com alguns companheiros, alguns colegas, para a gente montar o projeto, para ser uma coisa coesa, não ser algo solto, algo assim bem estruturado, organizado. Vamos convocar a população. Provavelmente deve ser a próxima reunião, nós vamos ainda confirmar, mas nós iremos convocar a população maciçamente, toda a comunidade de Janaúba. Antes, claro, nós vamos apresentar o projeto, entregar nas mãos do presidente da Câmara hoje, que é o Sérgio Coelho, e se ele entender, ele vai apresentar o projeto para ser votado. Então, se o projeto for votado, aí mais uma vitória para a democracia. Júnior Soares compartilha da mesma ideia e acredita que é possível conseguir diminuir o salário dos vereadores com o apoio da população. Inicialmente nós fizemos uma postagem na rede social e pela adesão que a gente viu na rede social parece que a população vai aderir, com certeza. São poucas as pessoas que se posicionaram contra e mesmo quando posicionaram contra, não posicionaram totalmente contra. Fizeram uma reflexão sobre até que ponto que isso é bom ou que é ruim. E até eles têm uma razão também, porque existe uma preocupação e a partir do momento que reduzir o salário, começam-se os acordos extra dos bastidores. Então, isso é uma preocupação que realmente as pessoas têm que ter, mas parece sim que a população vai aderir. Isso a partir dessa reunião que nós vamos ter essa semana, a gente vai levar isso mais amplamente, vai divulgar amplamente, ver realmente até que ponto que a população concorda ou não concorda com a ideia. Mas esperamos que a população esteja com a gente, que esteja aderindo em massa, porque isso é bom não só para o município, mas para toda a região. Isso até que sirva de exemplo para outras cidades aqui do Norte de Minas. O município de Janaúba possui hoje 15 vereadores e o salário desses vereadores foi debatido e definido em 2012 por então vereadores da época. Fixado em R$ 7.500, esse valor tem gerado polêmica na cidade. Pensando nisso, um grupo de pessoas deve trazer aqui para a Câmara Municipal uma proposta de redução desse valor. E agora resta saber o que os vereadores pensam sobre isso.
O vereador Felipe Franklin viu as manifestações nas redes sociais e afirma que a Câmara está de portas abertas para essa discussão. Mas Felipe lembra que essa medida tem de ser tomada antes do processo eleitoral, para que a redução ou não dos salários não interfira na candidatura dos vereadores nem beneficie aqueles que já estão eleitos. Quando a gente vota o salário do vereador, deve-se votar antes das eleições. Porque talvez tem vereadores que querem votar o salário depois, para se ele está eleito, ele ser beneficiado. Eu acho que os salários dos vereadores devem ser votados antes da eleição. O ano que vem tem eleição. Vota o salário antes dela. Independentemente de eu estar ou não eleito, o salário que eu estou votando não é para mim, entendeu? É para quem vem. Ou seja, hoje acontece de votar os salários depois da eleição. A eleição é em outubro, vota-se o salário em novembro ou dezembro. Então, eu proponho que vote-se o salário de vereador antes da eleição, né? Se eu estiver ou não, o salário não é para mim, é para os próximos que vierem. Já o vereador Isaildo Mendes afirma que a ideia de reduzir o salário dos vereadores é antiga. Mesmo antes de ser vereador do município, ele já havia feito uma carta em que sugeria a redução. É uma oportunidade boa para mim voltar a um assunto que eu já fiz isso no passado. Quando eu fui presidente da Fazendinha Irmã Erlinda, eu cheguei a escrever uma carta a todos os vereadores, sugerindo que os vereadores reduzissem seus salários, mas vinculasse essa redução a um fundo que o vereador pudesse sugerir ao prefeito e disponibilizar esses recursos para alguma entidade, quando ele precisasse. Assim como os deputados federais e os deputados estaduais têm suas emendas particulares, o vereador também poderia ter. Isaildon lembra ainda que é importante que haja uma discussão ampla junto à sociedade. Em sua fala, ele deixa claro que é a favor do debate, mas ressalta que é preciso tomar medidas que sejam de fato viáveis para o exercício do cargo público. Eu não sou contra ninguém ganhar bem, não. O que eu digo e eu acho, e eu repito, eu confirmo, eu acho que um vereador de Janaúba ganha bem, sim. Eu acho que ele ganha bem. Agora, nós não podemos ficar também na ilusão de achar que um vereador ganhar nada ou quase nada vai resolver o problema. Porque um vereador ganhando, digamos, um salário mínimo, corre-se o risco, eu não estou afirmando, dele depois querer receber por trás dos panos, ele receber mais. Então, se o município puder pagar bem um vereador e ele cumprir bem o seu papel, talvez é o que seja necessário. E aí eu defendo que se abra um debate na sociedade. Segundo informações repassadas pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal, o salário dos vereadores é calculado com base na receita do município e baseado também no salário dos deputados estaduais. Em virtude disso, ainda não foi discutido uma fixação de salário para o próximo mandato, que começa em 2017. Mas, ainda segundo informações da assessoria de imprensa, essa discussão deve acontecer antes do período eleitoral. E os servidores da educação aqui do município de Janaúba realizaram na tarde de hoje uma manifestação. Durante essa manifestação, eles pediram por melhores condições de trabalho e o cumprimento de uma lei que dá a eles o direito a vários benefícios. Os servidores carregaram faixas e seguiram para o Fórum de Janaúba. Vestidos de preto e com faixas pedindo pelo cumprimento da lei que garante a jornada de trabalho dos professores, entre outros benefícios, servidores municipais da educação realizaram na tarde desta terça-feira uma manifestação no centro de Janaúba. Estamos de luto, ou melhor, luto pela educação. Luto pela educação. É isso que nós estamos todas nós aqui, somos mulheres, somos mães, largamos nossos empregos, não é sem motivo algum, pelo contrário, estamos aqui em busca de melhorias não só para nós, mas para toda a educação como um todo. Você pode reparar, a maioria de nós aqui somos mulheres. Talvez seja esse o principal motivo de tanta discriminação do poder público com a classe dos professores. Pelo fato de somos mulheres, a maioria somos negras, mães de famílias, filhas de operários, filhas de trabalhadores rurais. Então, daí você pode ver que tem todo um descaso de discriminação em si, né, do poder público contra a categoria de professores. Entre as reivindicações feitas, os servidores querem o cumprimento da Lei 11.738/08, que trata, entre outros assuntos, do piso salarial, do plano de cargos e carreiras e vencimentos do quadro da educação.
A nossa reivindicação, em primeiro lugar, é a adequação do plano de cargos e salários, porque está defasado desde a lei 11.738/2008, que é a lei do plano do piso nacional. Então, no entanto, de lá para cá, o nosso plano nunca foi adequado. Hoje a prefeitura exige cada vez mais qualificação, formação do professor e, no entanto, nos pagam com apenas ensino médio. Então isso não é justo, porque nós estamos qualificando, estamos nos preparando para dar uma educação de qualidade para os nossos alunos, mas, no entanto, a prefeitura não nos valoriza como deve ser valorizado. O professor como um todo, né, a rede pública de educação. Indignada com a situação, a professora Sueli pede que os salários dos professores seja igual ao dos vereadores do município. Vamos equiparar o salário do vereador com o salário do professor! Assim como os demais servidores, ela espera que a lei seja cumprida. Nós vamos levar isso, né, até a justiça, para eles terem conhecimento que essa causa ganha, não está sendo cumprida efetivamente. Após a concentração na Praça do Cristo, os servidores seguiram para o Fórum de Janaúba, com o intuito de entregar uma notificação ao promotor de justiça, formalizando o manifesto. E veja a seguir, vereadores recebem proposta para redução do lixo na cidade e melhoria do aterro sanitário. Confira ainda como fica o clima para Janaúba e cidades vizinhas. Todas as segundas-feiras, os vereadores de Janaúba participam às 6 horas da tarde de uma reunião ordinária. O objetivo desta reunião é discutir e apresentar propostas de melhoria para o município. Na noite desta segunda-feira, foi realizada a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba. Na ocasião, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei enviados pelo prefeito. Um projeto de lei refere à doação de um terreno de 185 metros quadrados para ampliação da unidade do SAMU neste município. Outro projeto é a doação de uma área de 300 metros quadrados no bairro Esplanada para a construção da sede da subseção da OAB. Também foi aprovado o projeto de lei que altera a jornada dos profissionais da educação do município. Esses projetos foram aprovados em primeiro turno e poderão ter a aprovação em segundo e último turno na próxima reunião, a ser realizada no dia 24 de agosto, a partir das 6 horas da tarde. Outro assunto discutido durante a reunião da Câmara de ontem foi a apresentação de uma proposta de parceria privada para o município. A proposta foi feita pelo professor Gilson Luna, que mostrou opções de melhoria no que se refere à limpeza do município, além da vida útil do aterro sanitário. Discutir melhorias para a gestão do aterro sanitário de Janaúba e propor medidas que sejam capazes de garantir a limpeza e a saúde pública do município. Esses foram alguns dos assuntos abordados durante a reunião de vereadores realizada na noite de segunda-feira em Janaúba. A participação do professor Gilson Luna, diretor-geral da Abratec, Associação Brasileira de Tecnólogos e conselheiro titular do Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais, possibilitou que o debate acerca da preservação do meio ambiente fosse ainda mais amplo. Durante sua fala, Gilson Luna apresentou uma proposta de parceria público-privada, em que exista a destinação adequada para o lixo sem abrir mão do que já acontece hoje, como é o caso dos catadores de materiais recicláveis que são indispensáveis para a realização deste trabalho. A proposta apresentada por Gilson também abrange a prorrogação da vida útil do aterro sanitário, que já existe no município. Por meio de tecnologia importada do Japão, o objetivo é que seja utilizado um equipamento próprio, que contribui na decomposição do lixo. Desse modo, diminui a quantidade de lixo depositado no aterro. E o clima fica estável, sem muitas previsões de alteração aqui na Serra Geral. Saiba como fica o tempo em Janaúba, Porteirinha e Manga. Em Janaúba, máxima de 31 graus e mínima de 17. Em Porteirinha, máxima de 31 e mínima de 16. Em Manga, máxima de 32 graus e mínima de 18. O site
site nacional de emprego está com vagas disponíveis para as cidades de Porteirinha e Janaúba. Saiba quais são as áreas em que as vagas estão disponíveis. Janaúba: consultor educacional, revendedor, representante comercial, doméstica, padeiro, auxiliar de escritório, borracheiro. Porteirinha: consultor educacional, consultor de vendas, pintor de obras, pedreiro e revendedor. Para saber mais informações, você pode acessar o site do Cine, que é o www.cine.com.br. No site, além de verificar as vagas divulgadas pelo jornal Serra Notícias, você também pode acompanhar vagas de emprego em outras cidades da Serra Geral. E amanhã, às 6 horas da tarde, você acompanha aqui no Canal 13 o programa Show do Esporte, apresentado por Valber Guimarães. Com a presença de pessoas do mundo do esporte, Valber mostra as principais informações de Janaúba e região. O programa Show do Esporte às 6 horas da tarde, aqui na TV Serra Geral. E se você perdeu alguma parte do Jornal Serra Notícias, assista a reapresentação, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite. Você também acompanha o jornal através da nossa página no Facebook ou do nosso canal do YouTube. E se você quiser passar alguma informação ou contribuir para o nosso jornal, ligue para a nossa redação. O telefone é o 38 3472 1313. Obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.